Gente, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a nossa banca de defesa, que é a Ana Cláudia, que está lá em Brasília, o Olinto, que está lá em Tiradentes, a professora Alessandra, que está aqui em Belo Horizonte mesmo, o Aziz também, que é nosso suplente aí na banca. Então, agradeço muito a participação de vocês e também agradeço muito o Olinto, a participação lá na qualificação, que foi muito importante, e eu acho que a gente tem que pedir o programa para voltar com a qualificação para mestrado, porque, né, ela é muito importante, eu acho que ela ajuda a dar uma força para o trabalho, né? Bom, então, nós vamos dar início à defesa. O trabalho da Flávia é Mestre de Sabará, Metodologia para Análise Formal e Estudo Atributivo. Flávia Costa Reis, né, aluna do nosso programa de pós-graduação em artes, vai fazer a apresentação. Você tem de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Depois, a banca vai fazer as suas considerações também, que também tem de 20 a 30 minutos para fazer as considerações. A Flávia também, esse tempo para responder, né? Então, eu gostaria de chamar agora, vai ser na segunda ordem, né? Porque como o Olinto participou da qualificação, vai ser primeiro a Ana Cláudia, que é de fora, bem longe, né? Depois a Alessandra, depois o Olinto, tá? Então, Flávia, se já tiver tudo certinho aí, você já pode compartilhar. Tá bem. Fábio, você acha melhor tela inteira, uma janela, uma guia? Tenta a tela inteira. Seu PowerPoint já está aberto, não é isso? Isso. Está aparecendo? Tá. Sim. Deu para ver? Deu. Deu, tá legal. Ótimo. Quando puder começar. Pode começar, Flávia, eu estou contando seu tempo aqui. Tá. Muito bem, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, principalmente, né, da banca que está presente, que vai ajudar aí nas considerações sobre o trabalho. Vou apresentar hoje meu trabalho de pesquisa sobre o artista mestre de Sabará, com o título, né, como Regina falou, Mestre de Sabará, Metodologia para Análise Formal e Estudo Atributivo. O trabalho foi estruturado em 4 capítulos. O primeiro, Produção Artística e Devoção Franciscana no Contexto Sabarense. O segundo, Metodologia para Análise Formal. O terceiro, Análise Formal das Obras. E o quarto, Estudo Comparativo entre as Obras e seus Traços. No capítulo 1, Produção Artística e Devoção Franciscana no Contexto Sabarense, foi elaborada uma contextualização histórica, né? Foi feita uma pesquisa para que fosse mostrado o contexto em que o artista atuou. Ele foi subdividido em 3 tópicos. O primeiro, sobre a Igreja de São Francisco de Assis e a Arquiconfraria do Cordão. Por que a Igreja de São Francisco? Porque foi onde foi localizada a maior parte das imagens atribuídas a esse artista. O segundo, um estudo sobre as oficinas de escultura na região. E o terceiro, uma revisão da literatura sobre o mestre de Sabará. Nessa revisão da literatura, viu-se que a primeira menção a esse artista foi encontrada no Inventário Nacional de Bens Móveis Integrados de 1986 e 1987, executados pelo antigo ISFAM, atual IFAM, em que as imagens atribuídas, né, nas fichas de catalogação, no item 34, dizia Mestre de São Francisco de Sabará, designação provisória, enquanto não for conhecido o nome verdadeiro do artista. Aqui nós damos um exemplo da imagem de Santa Clara, onde no item características estilísticas são citadas algumas das características, né, da imagem executada pelo artista. Peça interessante, mineira, de fins do século XVIII, atribuída ao mestre de São Francisco, tem o rosto longo, o nariz muito fino e reto, com linhas marcadas entre as narinas e o lábio superior,
maçãs do rosto cheias, sobrancelhas arqueadas, altas e marcadas na escultura, olhos amendoados, pálpebras caídas, lábios finos, furinho no queixo em forma de montículo, orelhas sinuosas, grandes, enrolando-se no interior, típicas deste artista. Em seguida, em 1987, houve uma comunicação no 4º encontro de pesquisadores do Barroco Mineiro em Congonhas, do professor Olinto Rodrigues dos Santos Filho. No ano 2000, a obra Arte Barroca, Mostra do Redescobrimento, a professora Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira cita o mestre apresenta, né, o mestre de Sabará, juntamente com o mestre de Ipiranga e o mestre Barão de Cocais, e fala que esses artistas teriam um ar de família com as imagens de Aleijadinho. Dentre esses 3, o mestre de Sabará teria uma maior originalidade e qualidade. Em 2002, na obra Aleijadinho e sua oficina, a professora Mília cita novamente o mestre de Sabará, citando, né, a influência de Antônio Francisco Lisboa nas obras. Em 2002, o professor Olinto publica um texto no Boletim do SEIB, mestre de Sabará, santeiro do período rococó mineiro. Nesse texto, são apresentadas as características do artista e algumas obras também atribuídas a ele. Em 2005, no livro Devoção e Arte, de organização da professora Beatriz Coelho, nos textos são apresentados mais 2 textos da professora Miriam, um da professora Miriam e outro do professor Olinto, onde eles citam novamente o mestre de Sabará e suas características. Nos textos do professor Olinto, ele aponta possíveis identificações para o mestre de Sabará. Um dos artistas seria Domingos Pinto Coelho, que em 1822 teria trabalhado na talha de pedra da igreja de São Francisco e na fatura de 2 imagens, uma de São Francisco e uma de Santo Antônio. Esse documento é retirado do livro de Zoroastro Viana Passos, em torno da história do Sabará, de 1942. O outro artista possível seria Antônio Pereira dos Santos, que em 1820 é contratado para a fatura de uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Sobre esse artista, nós também encontramos um outro documento no Arquivo Público Mineiro, da encomenda pela Câmara de Sabará de uma imagem de São Jorge. Em 1816, essa imagem hoje está no acervo do Museu do Ouro. O capítulo 2, Metodologia para Análise Formal, aqui vê demonstrada toda a metodologia executada durante o processo da pesquisa. O primeiro ponto a ser feito nessa metodologia, né, é a escolha das peças. As fontes para essa escolha foram os inventários do IFAM, de 1986 e 1987, as fichas de identificação e inventário museológico do IFAM, de 2007, as peças do Museu do Ouro, os textos de Santos Filho, de 2002 e 2005, os inventários do Memorial da Arquidiocese, de 2015 e 2016, e as visitas de campo, né, para identificação, onde a gente procurou outras peças que pudessem ter essas características do artista. As obras identificadas foram 30 esculturas, 6 em talha inteira, uma escultura articulada, 17 imagens de vestir, sendo 14 de roca, e 6 peças dissociadas, são peças que perderam partes ao longo do tempo e hoje estão armazenadas em um arcabanco no consistório da Igreja de São Francisco. Nessas visitas de campo, foram feitos levantamentos fotográficos dos detalhes anatômicos das obras. São detalhes do rosto, olhos, orelhas, mãos, pés, dedos e unhas, cabelos, pescoço, colo e tronco, de forma que se pudesse verificar, né, com detalhes as características do artista. Para que esses detalhes ficassem bem visíveis, nas fotografias foram utilizados softwares de edição de imagem, Photoshop e Inkscape. O Photoshop, né, para retirar o fundo das fotografias, e o Inkscape para fazer essa delineação dos detalhes das peças. Também foi usado como base para a metodologia o texto de Carlo Ginzburg, Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, de 1991, onde ele apresenta, né, 3 figuras que utilizam de detalhes
nas suas investigações. O primeiro deles, Giovanni Morelli, ele era médico e historiador da arte, teria atuado no final do século XIX. Esses três estudiosos, né, eles apresentam a importância dos detalhes nas investigações. O método Morelli, que é o que vai ser utilizado aqui, foi utilizado no trabalho, consistia em não concentrar a atenção nas características mais óbvias da pintura, pois essas poderiam ser facilmente imitadas. Ao invés disso, deveríamos nos concentrar nos detalhes menores, em especial aqueles que apresentam menos significância no estilo típico da própria escola do pintor. Lóbulos da orelha, unha dos dedos, formato das mãos e dos pés. Então, o Morelli, ele utilizava para a identificação de falsificação em obras de arte, né, notadamente das pinturas, e aqui nós vamos usar esses detalhes da anatomia, porém, nas esculturas. Para a análise dessa anatomia, foram utilizados também 2 atlas de anatomia, um deles, Anatomia Humana Sistemática Básica, e o outro, A Face, Atlas Ilustrado de Anatomia, de modo a se poder utilizar de um vocabulário adequado na hora da identificação dos elementos. Foram elaborados também fluxogramas metodológicos, para que fossem apresentados esses elementos de uma forma mais didática. Esses fluxogramas, eles foram colocados desde o elemento mais basilar, né, e foram se refinando até aqueles mais detalhados. Esse aqui seria, então, o primeiro fluxograma da análise formal da figura humana, os primeiros elementos, anatomia e planejamento, daí ele vai se desdobrando em outros elementos a serem observados, do planejamento, movimentação e dobras, em seguida, contraposto, cânone, linhas mestras da composição e formas geométricas. Já desdobrando, né, desmembrando aí a análise da anatomia, a primeira questão, o primeiro ponto, o gênero, depois a posição, né, se a escultura está de pé, sentado, ajoelhado, etc. Perdão. Desdobrando mais uma vez a anatomia, em cabeça, mãos, pés, a cabeça em face, cabelos. A cabeça é um ponto muito importante, né, desmembrando-se aí na face, dividida em região frontal, orbital, nasal, oral, mentual, região externo-cleidomastoide, incluindo aí o colo e o pescoço, a região auricular. Aqui nesse esquema a gente consegue ver demarcadas todas essas regiões. Desmembrando, então, o estudo, a região frontal, foram estudados o músculo corrugador de supercílio e o prócero, demonstrado aqui na fotografia. Na região orbital, olhos, seus detalhes, né, sobrancelhas, supercílios, pálpebra superior e inferior. Foram estudados na região auricular, a orelha e seus detalhes, né, formato, concha, trago, lóbulo. Na região nasal, o nariz, o seu formato, visão de frente e perfil, o sulco nasolabial. Na região oral, a boca, né, seus detalhes, o filtro, a crista do filtro. Na região mentual, essa logo abaixo da boca, né, a prega lábio mentual, a gelazina, o queixo. Na região externo-cleidomastoide, essa região do pescoço e da clavícula, uma região muito importante para este artista, que tem uma ossatura, uma musculatura muito demarcada, né, pescoço, clavícula, externo. Nas mãos, essa questão da ossatura também é muito importante, foram analisadas a região dorsal, palmar, os dedos, as cabeças de falanges, as pregas das articulações, as unhas. Nos pés, da mesma forma, né, a ossatura, os metatarsos, os dedos, as falanges, as unhas. E, por fim, os cabelos, o comprimento, a partição, o corte, as mechas, as estrias. No capítulo 3, todas as 30 imagens elencadas, né, selecionadas, passaram por essa análise formal, por todos esses itens mostrados nos fluxogramas, e para contribuir com essa análise foram feitas algumas radiografias em peças com olhos de vidro, a fim de tentar identificar um pouco da técnica do artista. Percebeu-se, então, que haviam 2 tipos de olhos de vidro, um deles em formato esférico, ocos e com pedúnculo, e o outro tipo, olhos de vidro em formato de calota com lentes de contato.
como lentes de contato. Na radiografia, também conseguiu verificar as linhas de corte do rosto para inserção desses olhos de vidro e os cravos, né, para a união das partes separadas do rosto. No capítulo 4, foi executado, então, um estudo comparativo entre as obras e seus traços. Foram colocadas lado a lado as fotografias com os principais elementos analisados, para que se pudesse identificar aí os padrões que se repetiam durante essa análise. O primeiro ponto analisado, né, o contraposto. Aqui eu vou mostrar somente alguns desses pontos analisados, né, por causa do tempo. Vamos mostrar, então, alguns dos principais pontos analisados. O contraposto é um deles. Aqui nós vemos as imagens masculinas e femininas. Elas não apresentam o contraposto clássico, né? Elas têm o ombro do lado da perna em repouso mais baixo, é ao contrário do esperado, o ombro estaria mais levantado. Apenas a imagem de Santa Cecília aí aparece com esse contraposto clássico, diferenciando-se das demais. No caso do cânone, nós encontramos um padrão apenas nas imagens femininas, que seriam compostas aí por 6 cabeças. Nas imagens masculinas, teve uma variação maior. Quanto às linhas mestras da composição, nós percebemos que a maioria são imagens verticalizadas, com essa verticalização rompida pelas linhas diagonais da vestimenta, né, uma movimentação mais contida, e mais uma vez a exceção aí é a Santa Cecília, né, que tem um corpo uma composição mais diagonalizada, mais curvilínea. Quanto às formas geométricas, nós conseguimos encontrar uma leve semelhança ali nas imagens de São Francisco e de São Camilo de Leles, que apresentam aqui os retângulos na parte inferior e triângulos na parte superior. Aqui já entramos nos detalhes anatômicos, os olhos, aqui os olhos masculinos e aqui das figuras femininas. Nós percebemos, então, que os olhos, né, em sua maioria, têm a parte inferior com um arco mais pronunciado, a linha superior do olho, ela se estende um pouco mais na parte externa, a carúncula lacrimal, ela é estendida com um recorte geométrico, e o sulco palpebral superior também é bem demarcado. Também encontramos aqui no perfil um padrão nas imagens masculinas e femininas, um ressalto na escultura da sobrancelha, e nas imagens masculinas, essa leve curva no rímel do nariz. Na região oral e mentual, nós percebemos aí que os lábios das imagens, eles têm a parte inferior mais carnuda, e a superior fina, né, e curvilínea, com os ângulos mais acentuados. A crista do filtro também bem delimitada. Algumas das peças possuem a gelazina. As barbas a gente vê que elas são bem curvilíneas, com mechas espessas e fazendo curvas na parte frontal, os bigodes também fazendo curvas na finalização, quase compondo volutas. Também vemos aí um leve sorriso nessas peças aí, se repetindo em várias delas. Com relação às orelhas, é uma das partes, um dos elementos mais característicos do artista. As orelhas, elas são alongadas, afinadas, a concha, ela é bem estreita, o trago bem delineado, e essa parte superior, onde seriam a hélice e a antélice, ela tem várias linhas formando quase uma voluta. Quanto às mãos, nós percebemos uma movimentação delicada, né, um movimento suave, com a ossatura bem demarcada, e nas curvas dos dedos, né, nas cabeças de falanges bem delineados, tanto nas peças masculinas quanto nas femininas. Só ressalto aqui que algumas peças não vão aparecer, e é exatamente o que a gente está mostrando, né, essa repetição dos padrões em algumas das peças, na maior parte das peças. Nesse sentido, nós elaboramos aqui essas tabelas, onde os pontos demarcados em azul são onde os padrões se repetem,
Os pontos demarcados em amarelo são onde esses padrões, né, essas características, elas aparecem, mas de forma mais sutil, talvez algumas vezes até pouco nítidas, ou com uma técnica já não tanto refinada, e em vermelho são aqueles pontos onde as peças, onde essas características não são evidentes, onde as peças não demonstram essas características que se repetem. Através de todo esse estudo, concluiu-se, portanto, que 20 das obras podem ser atribuídas ao mestre de Sabará e sua oficina, apresentando todas ou a maior parte das características elencadas. 6 das obras contêm os estilemas do artista, sendo, portanto, também atribuídas ao mestre e sua oficina, porém estes estilemas são, por vezes, executados de formas menos nítidas ou sem o apuro técnico encontrado nas demais. 4 dessas peças, analisadas, não apresentaram os elementos característicos do artista em número suficiente para que se realizasse a atribuição. Como considerações finais, colocamos que o direcionamento dado pelos inventários e os textos de Olinto Rodrigues e Miriam Ribeiro foi fundamental para o reconhecimento das características básicas das imagens atribuídas ao mestre de Sabará. Nós consideramos, inclusive, esse trabalho de pesquisa um desdobramento desse reconhecimento inicial do artista. A metodologia baseada no método moreliano, com a análise dos detalhes anatômicos, o uso dos atlas de anatomia e a elaboração dos fluxogramas didáticos se mostrou eficaz para a atribuição mais acertada das obras. Então, os principais estilemas identificados no artista e sua oficina foram o formato dos olhos, mostrando o arco mais pronunciado junto à pálpebra inferior, o olhar caído, supercílios bem ressaltados na escultura, sulco e crista do filtro bem demarcados, nariz alongado com curva no ríneo nas peças masculinas, boca com lábio inferior carnudo e superior fino e angulado, orelhas alongadas com espiral na parte superior e concha estreita, cabelos com mechas grossas, estrias finas em S, mãos com dedos afilados em movimentação suave, com ângulo proeminente nas dobras. Quanto à identificação do mestre de Sabará, dentre as peças que foram atribuídas, encontra-se a imagem de São Jorge, o que nos leva a levantar a hipótese de que a identidade do mestre seja mesmo Antônio Pereira dos Santos, conforme a documentação, né, do Arquivo Público Mineiro, da encomenda da peça pela Câmara de Sabará a Antônio Pereira dos Santos. Este artista, conforme já mencionado, teria trabalhado na encomenda de uma imagem de Nossa Senhora das Dores em 1820. Dentre as 3 imagens de Nossa Senhora das Dores analisadas, somente uma teria as características do mestre de Sabará, é essa peça aí apresentada na fotografia. Também encontrou-se informação sobre o artista, ele teria sido contratado pela Ordem Terceira do Carmo de Sabará para reparos no altar-mor em 1813. Portanto, são períodos bem próximos, né, podendo-se, então, demonstrar que o artista teria atuado na região aí no começo do século XIX. Outras 2 peças atribuídas nesse trabalho por essa autora foram a imagem de São Camilo de Leles, pertencente ao acervo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Sabará, e essa cabeça de São Francisco de Assis, uma das peças que está armazenada no consistório da Igreja de São Francisco. Agradeço mais uma vez a paciência. Muito obrigada a todos. Pronto, Flávia, obrigada. Já descompartilhou, né? Isso. Eu? Obrigada. Olha, deu tempo certinho. Que bom. Bem, parabéns. Bom, então a gente agora dá o início, né, ao processo de defesa, começando pela Ana Cláudia. Então, Ana Cláudia, cadê você? Tá ali. Você vai ter, então, tempo aí de 20 até 20 minutos, 30 minutos no máximo, para poder fazer as devidas considerações, né, com a Flávia, e depois a Flávia vai te responder. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Regina e Flávia, pelo convite. Parabéns a vocês duas pelo trabalho primoroso, né? Porque a gente sabe a importância do orientador nesse processo. E também Flávia é historiadora. Então, a gente vê ali o olhar da historiadora, da investigadora, né? Um CSI Miami com a lupa
E, assim, isso é muito bonito. Eu fiz história também, então eu acho que o papel do historiador, ele é incrível quando ele junta com o trabalho do conservador restaurador, sabe? Eu acho que fica perfeito. Então, parabéns a vocês. Assim, foi difícil encontrar alguma coisa para falar, porque o trabalho da Flávia está muito bacana. Eu não conhecia o mestre de Sabará e fiquei encantada e fico pensando assim, como essa ausência desses métodos de investigação, né, estruturados, porque as pessoas vêm investigando há muito tempo, mas estruturado, como a Flávia fez, como a Ana Carolina também fez, e eu creio que outros também fizeram, isso faz com que a gente que está espalhada aí pelo Brasil, a gente perca oportunidades de conhecimento, né? Então, eu sou de Alagoas, eu fiquei muito tempo trabalhando em um museu, que é um antigo convento, e eu não tinha esses elementos de pesquisa que a Flávia trouxe agora, né? Então, assim, a Cláudia Guanais, por exemplo, que está estudando, provavelmente vai se beneficiar muito desse método que você estruturou, organizou, né, com tanto esmero, com tanta excelência. Então, eu anotei aqui algumas coisinhas, Flávia, e vou fazer ler aqui onde eu escrevi, mas são alguns questionamentos, né, algumas sugestões, mas, de modo geral, trabalho muito bom. Parabéns a vocês. Então, por exemplo, né, no começo, a introdução, você fala que essa pesquisa foi o desenvolvimento de um método analítico, né, e assim, ele não só foi elaborado, né, ele foi testado. Você não elaborou um método apenas no campo da teoria, você testou e o resultado foi positivo, porque você chegou a uma conclusão. Né? Mas eu acho que faltou na introdução, né? Você fala acho que no primeiro capítulo, ou no segundo, mas faltou você falar de estudos anteriores, na introdução, viu, gente? Eu estou falando da introdução, de pessoas que também, que elas contribuíram. Então, assim, por exemplo, o trabalho da Ana Carolina, ele foi muito por esse caminho. Foi a primeira vez que eu vi, assim, a orelha, o cabelo, a boca, sabe? Você parte de elementos da anatomia para você chegar a um reconhecimento de uma autoria, né, de um traço em comum, de um possível artista único. Então, a Beatriz Coelho, por exemplo, ela desenvolveu muita pesquisa, né? Eu lembro que era o mestre Piranga, não sei se era o Servas, que também... Né? Então, será que ela também não tem alguma coisa? Porque, assim, eu entendo que a gente hoje é o resultado dessa soma, né? Então, assim, teve o SECO, eu não sei se você faz parte do grupo de pesquisa da Regina. Faz. Então, assim, fazer parte de um grupo de pesquisa, gente, olha a diferença do trabalho de um aluno de um grupo de pesquisa e de um que não é. Então, assim, eu acho que na introdução a gente tem que colocar esse nosso histórico. Você colocou lá, os seus olhos, né, se abriram para isso a partir da sua experiência lá no arquivo da Arquidiocese. Mas, sim, mas e antes? Né? E o seu grupo de pesquisa? E a participação, né, nessas palestras todas, o trabalho de Beatriz, o Marcos Rio, que você cita, mas tem o próprio trabalho da Ana Carolina, que você deve ter visto. Então, eu acho que é importante pontuar, porque quando outras pessoas lerem, elas vão poder ir atrás também, né, desse histórico que forneceu tantos dados para você. Você coloca lá no Morelli, no Marcos Rio, acho que no segundo capítulo, mas eu acho que a introdução tem que contextualizar também como é que você chega aos seus resultados. Eu acho também que na sua introdução você valorizou pouco outros elementos, né, outras etapas metodológicas que foram essenciais para você. Então, por exemplo, a revisão bibliográfica. Você tem uma bibliografia muito rica, né? E assim, lógico que você não vai citar, mas você tem que colocar. Quando você fez seu plano de trabalho, certamente você colocou a revisão bibliográfica como parte da sua metodologia. As viagens de pesquisa. Você não desenvolveu o seu trabalho dentro
de um laboratório, você desenvolveu no lugar, você foi lá, você olhou, você tocou, né? E isso não só foi bom, como teve seus problemas, né? Você falou que teve peças que você não conseguiu fotografar de perfil porque elas estavam no retábulo e existia uma dificuldade de acesso, né? A questão do levantamento fotográfico, né? Se não, sem as fotos você não faria, né? O raio-x, né? Você fez raio-x das peças, então, assim, eu acho que a introdução tem que trazer isso tudo, né? Você não chegou ao seu método lá, naquele final, sem ter passado por isso tudo, ter ido para Sabará, né? A pesquisa, por exemplo, o Arquivo Noronha Santos, você foi ao Rio pesquisar? Não. Ah, tá, porque isso eu fiquei em dúvida, porque se tivesse ido, era mais um arquivo para ser citado, né? Além do que você fala do arquidiocesano e tem outro, Borba Gato, né? Foram dois Sim. arquivos que você pesquisou. Então, eu digo, está faltando Noronha, mas se você não foi, tudo bem. Então, eu acho que vale a pena, sabe? Assim, uma coisa é pequeno, não vai lhe dar um trabalho, mas citar essas coisas na sua introdução, não é nem no corpo do texto. Na página 36, que eu acho que ainda é a introdução, você fala que a necessidade da pesquisa foi sentida quando você fez parte da equipe que trabalhou na elaboração do inventário dos bens da referida igreja, de São Francisco de Assis. Mas esse inventário já tinha sido feito nos anos 80 pelo IPHAN, então eu fiquei sem entender. Foi uma revisão de inventário, foi uma atualização, porque o inventário já existia, né? Então, o que foi que... Aí você responde depois. Outra coisa também, na página 36 da introdução, é que eu vi que você usa um pouco o verbo como se você ainda não tivesse feito o seu trabalho, e você já fez, né? Então, agora você já executou, você já realizou. Então, tem um trecho aqui da página 36, que é o penúltimo parágrafo, que você coloca: a proposta desse trabalho tem como objetivo realizar um estudo. Não, o estudo já foi realizado. Tá. Né? Então, nesse estudo, espera-se que possamos confirmar ou não. Não tem mais como dizer possamos confirmar ou não, porque você já confirmou, né? Você já confirmou, você tem que assumir que você fez uma confirmação. Pode vir quem for depois dizendo, mas você confirmou e você tem embasamento teórico para tal. Você não falou porque você acha. Então, assim, na sua introdução, assuma o papel importante que você teve. Você fez. E aí encontra, lógico que ninguém vai ser arrogante, né? A Regina é super delicada, vai lhe ajudar para você fazer de uma forma... Não, eu contribuí sim. E estou assumindo que sim. Obrigada. Também uma coisa que eu estranhei um pouquinho, né? Eu coloquei aqui a página 49, é quando você coloca documentação transcrita na pasta da Igreja de São Francisco de Assis, no Arquivo Central do IPHAN, no Rio de Janeiro. Essa pasta ela não tem uma numeração. Por exemplo, se eu quiser ir ao Rio pesquisar nessa mesma pasta, é só desse jeito? Se eu chegar lá, vai ser só pasta da Igreja de São Francisco de Assis? Então, se tem uma outra referência, né, para essa pasta dentro do arquivo, eu acho que é importante você colocar. Como a gente coloca o autor, o ano, a página, sabe? Para que futuros pesquisadores também tenham acesso, e também porque aí o seu trabalho fica bem correto, né, do ponto de vista das normas técnicas de referências. Ok. Sim, tem uma coisa aqui que é uma citação do Olinto, né, na página 74, que você transcreve, né, em que ele fala assim: temos a nítida impressão de que o artista se esmerou na elaboração das imagens de maior importância para Altamor, como a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, o São Francisco e o Senhor Morto. As peças para o consistório de Roca são menos elaboradas, pois não figuravam em lugar de destaque.
O mesmo acontece com as imagens feitas para a procissão de cinzas, que eram utilizadas apenas uma vez por ano. Então, na página 346, no quadro 45, naquele quadrinho que você faz, que você usa as cores, né, azul, amarelo e vermelho, a gente vê que muitas imagens de roca, elas foram seguramente entendidas por você como executadas pelo artista. Então, você concorda com essa afirmação do Olinto, depois desse estudo todo, que realmente existia uma hierarquia na qualidade da escultura a partir, né, condicionada pela localização na igreja ou do uso? Eu acho que é importante, porque me deu a impressão que as imagens de roca, eu não sei em relação aos retábulos, mas as imagens de roca, elas estão muito bem representadas naquela tabela sua com a corzinha azul. Então, é só para saber se você consegue chegar e dizer, não tinha essa diferença. Na página 79, você usa, né, você fala que, além das imagens de vestir elencadas acima, analisaremos algumas obras que hoje estão dissociadas, tendo sido desmontadas, perdendo partes. Eu acho que o termo não está bem colocado, sabe, Flávia? Porque, assim, não é que as obras estão dissociadas, as obras sofreram um processo de dissociação de partes. Elas estão exatamente onde sempre estiveram, na igreja. Agora, elas foram, né, perderam partes, foram desmontadas. Então, eu acho que é só arrumar o texto, porque quando você começa, elas estão dissociadas, eu pensei que elas saíram, elas faziam parte de um programa iconográfico de uma igreja e elas foram retiradas, né? Então, se rompeu um programa, um projeto que foi pensado especificamente para aquela igreja. Então, elas sofreram um processo de dissociação por conta de partes que foram soltas, né, em relação ao corpo. Na página 100, eu percebi que você, quando você começa a trabalhar com as fotos, né, são fotos, acho que do arquivo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, eu acho que você, na legenda, você tem que colocar aqui, a foto é de lá, né, você tem que colocar a origem, mas você tem que dizer que tem uma edição, porque não é mais a foto original. Então, geralmente, quando a gente trabalha em uma foto, a gente coloca que foi uma edição feita por alguém. Então, você coloca, referencia, que são fotos desse arquivo, mas que foram editadas por Flávia tal. Na página 313, quando você coloca, sabe-se que não tem relação com a iconografia, pois dentre eles há peças de figuras importantes como os santos franciscanos, como a Nossa Senhora Rainha dos Anjos e Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora Rainha dos Anjos e Nossa Senhora da Conceição, eles não são santos franciscanos. Elas são devoções franciscanas, né? São santas que eram muito chegadas aos franciscanos, né? São Francisco tinha um amor muito grande por Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Anjos, que é a Nossa Senhora, né, da Porciúncula, por exemplo. Então, vários conventos têm essa imagem, né? O Milagre da Porciúncula e a Nossa Senhora dos Anjos. Então, mas eles não são santos franciscanos. Santo franciscano é São Benedito, é Santo Antônio, é São Boaventura, mas essas são Nossa Senhora, não são santas. São devoções franciscanas. Na página 300, você fala de Santo Antônio de Cartagerona como um terceiro, e você coloca como São Benedito, né? Eu não sei se São Benedito era da Ordem Terceira Franciscana, mas ele era frade. Então, o Santo Antônio, ele não era frade, ele era um franciscano secular. E o São Benedito, não, São Benedito era um frade. Ele vivia em convento, ele estava submetido à regra. Então, quando você coloca isso, fica parecendo que São Benedito era só o terceiro, um leigo, e na verdade não. Então, eu acho que é importante você esclarecer que um era franciscano leigo, outro era franciscano
frade submetida a uma regra conventual. E, para finalizar, eu digo que, na conclusão, eu acho que era muito importante você ter falado de outras, assim, a partir do seu trabalho, existem outras pesquisas que podem ser feitas, né? Eu acho que, do ponto de vista formal, você já disse, você já tem uma resposta. Mas eu acho que é importante ressaltar que existem outras pesquisas que podem se somar à sua, como análises químicas, né, de materiais, de madeira. Então, eu acho que é muito importante que esse estudo, porque, às vezes, quando a gente lê um trabalho, a gente se anima para fazer alguma coisa. Então, que alguém se anime para dar continuidade, que aí fecha perfeitamente, né? Lógico que, do ponto de vista do seu objetivo, você atendeu plenamente. Não estou questionando isso, não. Eu estou dizendo assim, que na conclusão você pode fazer alusão a isso. Mas, assim, gente, eu estou falando isso, mas não é para você mexer no seu texto, não. É só, quando você for para frente, para um doutorado, você coloca isso no seu plano de trabalho. Somente. Então, assim, foi só isso, eu gostei. Eu acho que uma das coisas mais bacanas desse trabalho foi mostrar a importância dos inventários, sabe? O inventário bem feito, ele promove o conhecimento de forma aprofundada. Infelizmente, os inventários hoje, eles têm deixado muito a desejar, porque na hora que o inventário reconhece que existe uma recorrência formal, isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu não sei se é a pressa o que é, eu não sei se hoje se consegue essa qualidade de inventário. Então, todas as pesquisas, o Olinto, né, todo mundo que trabalhou com o mestre de Sabará, eles partiram de um reconhecimento que foi feito lá no passado. Eu não sei se o Olinto participou desse inventário também, mas isso é muito bom e eu fico muito feliz, né? Trabalho no IFAM e sei a importância dos inventários. Infelizmente, hoje é uma área que é uma das lacunas na instituição, porque foram produzidos inventários muito bons, que não foram mais atualizados e precisam, né? E às vezes não são usados como fonte de conhecimento, inclusive numa obra de restauração, porque o inventário não é para ficar dentro de uma gaveta, ele é para ser usado. Então, eu acho que o seu trabalho tem esse mérito, né, além de trazer esse artista para o nosso cotidiano, né? Já fiquei louca para ir em Sabará e de ver essas peças ao vivo e ficar olhando lá para as orelhas. Eu adorei a boca, assim, o que mais me chamou a atenção foi a boca, esse lábio inferior proeminente, assim, eu achei maravilhoso, fiquei encantada. E, assim, parabéns para você, parabéns para a Regina, muito bom, sabe? Queria muito um dia poder pegar a sua metodologia e aplicar em alguma coisa. Parabéns, obrigada, adorei ter participado, porque aprendi muito com você. Obrigada. Ana Cláudia, muito obrigada. Você fez uma leitura muito minuciosa, né, com todos os detalhes. Te agradeço muito. E eu gostaria de passar a palavra à Flávia para poder responder as suas questões. Pode começar, Flávia. Tá, obrigada. Primeiro, eu queria agradecer todos os apontamentos, todas as sugestões, realmente essa visão, né, de uma outra pessoa lendo o trabalho da gente, poder apontar algumas coisas que, quando a gente escuta, a gente vê, não, realmente é bom saber dessas novas questões, para a gente poder até corrigir e acrescentar. Você me perguntou sobre a questão da pasta do IFAM no Rio de Janeiro. Como foi um período de pandemia, muito da documentação que eu consegui foi entrando em contato com alguns dos arquivos, até com o arquivo do convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro, e eles enviavam para mim. Na pesquisa, durante a pesquisa, inclusive, para o inventário, foi que eu já tinha solicitado essa pasta para o IFAM, mandei o e-mail, foi através de e-mail, e eles me enviaram.
eu vou verificar a questão da numeração. A divisão, pelo que eles me enviaram, é pasta de inventário, pasta de obras, mas eu vou verificar se existe alguma numeração. Quanto à questão da citação do Olinto sobre a qualidade da escultura, eu, inclusive, falo no texto logo em seguida, mas eu acho que eu posso ressaltar isso no final, lá nos resultados, que algumas peças, né, da procissão de cinzas, de roca, né, de imagens de vestir, elas têm uma qualidade escultórica excelente, uma qualidade técnica, né, são peças muito bonitas, e que não necessariamente estão em retábulos. Com relação à questão dos inventários, que você me perguntou, se o inventário ele foi uma revisão do inventário do IPHAN, eu trabalho no inventário do Patrimônio Cultural da Arquidiocese. Esse setor da Arquidiocese, ele tem tentado, desde do ano de 2001, fazer os inventários das igrejas pertencentes à Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, a Igreja de São Francisco, ela é uma das igrejas que estavam sendo inventariadas no projeto lá no período de 2015, 2014, a partir de 2014, 2015, 2016. E eu estava participando dessa elaboração das fichas catalográficas. Então, não só as igrejas inventariadas pelo IPHAN, mas outras igrejas também participam desse processo de inventariação no Memorial da Arquidiocese. Ao participar da elaboração desse inventário especificamente, né, e me aproximar tanto das peças, já que a ficha catalográfica é uma ficha bem detalhada, eu tive esse conhecimento, e na hora da pesquisa histórica, enfim, eu tive essa curiosidade de saber mais sobre o mestre de Sabará. Acho que, no mais, é isso, eu agradeço, eu acho que muitas das considerações aqui são importantes, eu acho que vou fazer sim, eu acredito que vou fazer sim acrescentar algumas das coisas, fico muito feliz pelas ponderações, fiquei muito orgulhosa de ter tido esse reconhecimento, muito obrigada. Está satisfeita, Ana Cláudia? Muito, mas vou ficar mais quando for a Sabará. Bom, então, eu vou passar agora a palavra para a professora Alessandra Rosado, para que ela possa fazer a sua arguição. Muito obrigada, Regina, muito obrigada, Flávia, né, por ter me convidado, né, para participar dessa banca tão importante e tão cara a nós, né, que estamos tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes, né, de Sabará, porque trabalhos como este ressaltam, né, a importância dessas cidades que estão tão próximas aqui de Belo Horizonte e que, às vezes, a gente sai longe para procurar determinados, né, assim, vamos levar o aluno lá longe, esquecemos Sabará, que está logo aqui, e que ainda é riquíssima, né, tem tanta coisa importante que é, né, para ser estudada e levantada. Às vezes se fala assim, mas esse tema já foi falado, mas não, nunca é demais, né? Sempre tem algo a se apresentar sobre ele. Então, parabenizar também pelo estudo, pelo tema, né, e pela, né, forma de apresentar uma metodologia que muito didática, né? Vocês foram característica também da sua orientadora, da Regina, né? Mas a forma de apresentação é extremamente didática, muito fácil de ser seguida, né, por qualquer pessoa. Vocês me desculpem, mas está tendo barulho, estou em casa e está tendo barulho de construção aqui. Aí, qualquer coisa, vocês me falam, se não tiverem ouvido. Está dando para ouvir, não? Está dando. Tá bom. Está tranquilo. Então, como eu estava falando, né, é um trabalho que facilita muito para que, até mesmo para quem for fazer um inventário, né, principalmente a gente pensando na questão da imaginária,
mas pensar na descrição. Está muito bem, né? Os seus fluxogramas, né? Os quadros estão muito bem colocados, muito bem pensados, muito bem organizados e claros. E clareza também, Flávia, na sua escrita. Você escreve muito bem. Erros de português, assim, não encontrei, para falar a verdade, né? Assim, lógico, tem detalhes, como a Cláudia apontou, questão do uso do verbo, né? Mas o trabalho está muito bem escrito e flui tranquilamente. Então, é uma leitura que flui tranquilo, a gente não fica travando no texto. Também, parabéns também por vocês por conta de um texto tão bom, tão tranquilo de ser lido, né? E eu achei apaixonante a primeira coisa que deparando, né, com a citação de entrada que você entra, né, que é: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, fica convencido que os mortais não conseguem guardar nenhum segredo. Aqueles cujos lábios calam denunciam-se com as pontas dos dedos. A denúncia lhe sai por todos os poros. Eu achei isso uma citação tão importante, que encaixa tão bem, né, assim, e que é extremamente de hoje, né, assim, casa com o tema, casa com a metodologia que você utilizou, mas é algo que a gente pode, né, usar também para outros temas atuais aqui, né, no Brasil, se a gente for pensar. Bom, achei também a documentação que você pesquisou relativa à confraria, né, do Cordão de São Francisco, e que você pôde, né, assim, você encontrou o documento que ainda, né, ainda não tinha sido descoberto, e nessa pesquisa documental você mostrou lá que os irmãos eles não tinham uma capela, né? Isso é legal, porque agora já não se tem dúvida, né, que eles não tinham uma capela e que eles faziam, né, no altar lá da Irmandade do Amparo, né, da Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Achei um ponto também, dentre outros, né, importantes aí na sua pesquisa. Enfim, outra questão, né, levantada, que já foi falada em Lúcia Baz, é com relação à procissão das cinzas, né, quanto que essa procissão, né, ela era, né, importante, e a gente pode fazer, voltando à questão de Sabará, né, referência de que ainda em Sabará existem outras, né, manifestações em Sabará que ainda são ricas, né, até hoje. De cinzas já se foi, não, né, a gente não tem mais essa procissão, mas tem outras que são importantes, principalmente, né, a gente pensar na Semana Santa, a de Nossa Senhora do Rosário, né, e Santo Antônio, enfim, que estão aí vivas, né, e que ainda, né, denotam isso, e como que um pouco que vem, né, desse passado, né, que está, né, nas nossas raízes até hoje. Achei a sua referência quando você faz uma pesquisa, né, sobre o uso da radiografia no Louvre. Eu não tinha essa informação, apesar de a gente fazer pesquisas sobre radiografia, né, Regina? A gente tem até artigo publicado sobre isso, e você usou uma referência do Gustavo Perino, né, que fala sobre os pesquisadores argentinos, né, o Fernando Pérez, e que aí, né, bom, se Deus é argentino, né, o raio-x também vem da Argentina, mas brincadeira à parte, né, a questão da maneira sistemática, né, de trabalhos, né, que eram realizados ali, principalmente pensando na montagem do laboratório do C2RMF, atual C2RMF, né, do Louvre. Quanto que esse histórico é interessante, né, e pensar como que essas metodologias, né, elas continuam ainda até hoje, lógico que modificando aí um pouco, né,
os equipamentos, né? Mas elas estão fortes, inclusive, né, esse resgate aí da metodologia do estudioso do Giovanni Morelli, que na época que Giovanni Morelli ele trata dessa metodologia para estudar as pinturas, né, de artistas renascentistas italianos, ele é um produto da época mesmo, né, porque ali é um período positivista em que eles estão trabalhando muito com essa questão da medicina. Inclusive, tem muito a ver, né, o trabalho de Giovanni Morelli vem junto com o trabalho do César de Lombroso, que é o homem delinquente, que aí eles vão estar fazendo nesse período as medidas do crânio, formato dos olhos, da boca, né? E o Lombroso, ele pega essa questão da anatomia para falar quem é bandido, né? Quem é louco, através de traços fisionômicos, né? Imagina. Então, e o Giovanni Morelli, né, dessa turma, e que teve muito sucesso, né, nessa aplicação da metodologia da identificação, né, de artistas ali, renascentistas. E aí eu acho interessante, Flávia, você ressaltar que é uma metodologia que foi criada para pintura, né? Para pintura, para esses artistas renascentistas, e que aí é importante que ela foi adaptada para a imaginária, né? Para a escultura. E já tem sido, né, utilizada, né? Então, é interessante que ela é possível, e como a Ana Cláudia falou, né, você usou o método e comprovou o método, né? Então, é possível de ser utilizado, você tem determinados cuidados, né, nessa utilização. E aí, né, da mesma forma como a gente tem, né, na referência do Morelli, a catalogação lá das orelhas, os desenhos, a gente tem aqui os desenhos também realizados das orelhas, tudo isso né, do mestre de Sabará. E que aí, né, foi possível fazer esse agrupamento, né, do mestre Sabará, né, como vocês bem colocaram ali, nesse conjunto ali, né, das 30 obras, eu achei um conjunto importante, né, e que foi levantado, né, e que está muito bem delimitado, até difícil para a gente, dentro da metodologia que você colocou, é difícil até de você dizer, não, ela não é bem assim, tá? Não tem nem como a gente falar que ser contrária, né, ao objetivo e à sua metodologia usada, porque está muito bem cercado, muito bem provado, né? Então, é um trabalho de referência ali, né, sobre a obra de estudo, né, sobre a obra do mestre Sabará, e a utilização dessa metodologia, né? Achei importante você incorporar, né, a obra do São Jorge, né, porque ali também faz, né, a referência, né, dele com relação ao artista Antônio Pereira dos Santos, que é algo que eu acho que vai suscitar muito mais estudos ali, mas foi importante também. E aí que você fala, quando você fala dessa documentação encontrada, né, sobre o São Jorge, fazendo referência ao Pereira dos Santos, falando que ele trabalhou com policromador e muitas vezes Joaquim Gonçalves da Rocha. E aí, falando em policromia, sempre a gente está lembrando, quando a gente fala em policromia, a gente associa também a colocação dos olhos de vidro, né? Porque é algo que a gente sempre discute. É o policromador que coloca os olhos de vidro, é o escultor que vai colocar os olhos de vidro, né? Se vai fazer o seccionamento depois ou antes, né, de levar ao policromador, né? E aí, falando em olhos de vidro, eu fiquei pensando que no seu estudo e na observação de algumas obras, e que você mostra aí aqueles olhos do tipo calota, né, que são muito recorrentes aí, e também os olhos de vidro, que foram identificados em número menor, que é aqueles oco com pedúnculo, né? Isso eu achei interessante também, né? E você fala, quando a gente fala na colocação dos olhos de vidro, você fala dos vidros incrustados.
Eu fiquei pensando, e até algo para você, a gente pode ir conversando, tá, Flávio? Se a utilização de ser incrustar, essa palavra incrustado, se ela é melhor mesmo, porque quando falo incrustar, eu penso mais assim no material que ele é introduzido na superfície, né? Vindo mais assim na parte da joalheria, não sei, não seria melhor encaixados, porque a gente tem tantas tipologias de óleos de vidro e a necessidade, na hora da gente, né, da fixação ali, quando vem incrustação, vem muito mais essa questão mais superficial. Isso é algo que, né, eu fiquei pensando, né, sobre isso, sobre essa utilização, né, do termo, né. Depois, né, desse levantamento aí minucioso, e que você apresenta também que as imagens não estão só na igreja de São Francisco de Assis Sabará, né? Tem outras, estão espalhadas aí na Nossa Senhora da Conceição, em Pilar, em Santo Antônio, né, do Rosário, e que precisam, né, se aponta que é da necessidade de mais estudos aí, né, nesse caminho, né? Ressalto novamente, assim como a Cláudia, né, esse estudo que você fez arquivístico e com a referência aos inventários. Realmente, os inventários eles são uma ferramenta primordial, né, tanto para esse estudo, né, de a gente pensar aí de autenticidade também da imaginária, que são referências, né, valiosíssimas, e também, né, para a gente pensar, né, em que a necessidade de que haja, né, um investimento maior, né, até para que se tenha o maior número de inventários possíveis, porque não é o que acontece, né? A gente tem uma carência muito grande, né, de inventários, de revisitação também desses inventários, né, porque muita coisa muda também com o passar do tempo. Então, eu acho que chama atenção a isso e realmente é importante. Então, Flávia, parabéns aí, né, pelo trabalho, pensando ali, né, nessas análises, né, que você realizou formal, do mestre Sabará, né, e os fluxogramas e as tabelas, né, como eu já disse, são muito didáticos, e a documentação que você encontrou e pôde trabalhar, mesmo num tempo tão difícil, né, que foi a pandemia, que, mesmo assim, você conseguiu levantar documentos importantes aí. E, como curiosidade, mesmo que não tenha sido o escopo do seu trabalho, mas já que você entrou na área e foi fazer radiografia, então, e também apresentou lá questões assim de técnicas, né, mas também não é o foco, né, do seu trabalho, eu fiquei, na hora que é lógico que é uma área que, né, você sabe que me interessa muito, né, os materiais e técnicas, eu fiquei, quando você mostrou, né, os troncos das imagens de vestir, principalmente aquelas, né, com gradeado de ripas ali na parte dos membros inferiores, que eu percebi que elas são escavadas, né, na parte posterior. São. Eu fiquei pensando, porque dessas imaginárias assim, de investir, do trabalho da Regina e tudo, eu não sei, é algo comum, até para você também, Regina, da gente encontrar essas áreas posteriores em imagens de vestir com gradeados de ripa escavadas atrás? Com esse, sabe, assim, com essa área escavada, eu fiquei pensando nisso. E também outro detalhe interessante, que você fala até mesmo do formato, né, dessas escavações. Você tem aquele formato hexagonal, a gente percebe também uns cortes na parte de trás, que tem um formato de trapézio invertido, tem aqueles quadrados. E são áreas também que a gente pode observar o uso de ferramenta, né, ali, como que essa escavação foi feita, né, das marcas ali de ferramenta. Então, é algo que me interessou, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Tem mesmo? Ou é uma característica maior ali desse mestre, né, ali, para essas esculturas?
Outra questão que eu achei diferente também foi no acabamento daquela articulação do braço da imagem da Rainha dos Anjos, que é aquela estrutura em roca, a estrutura circular, né, que é aqui do cotovelo aqui, e que ela acima, ela tem uma estrutura também circular, né, que você fala assim, de formato afunilado, que é tipo uma bolacha de formato afunilado que vem para cima. É outra coisa que eu não tinha visto ainda, assim, esse acréscimo em cima desse tipo de estrutura circular. Eu ainda não tinha visto uma outra estrutura separada como essa, é algo que eu achei diferente também. A Regina pode até junto aí com você, né, falar um pouco sobre isso, né. Outras questões que, como é uma pesquisa que eu acho que vai continuar, né, essas cabeças, né. Ali na cabeça de São Francisco de Assis tem um recorte específico, né, na parte de trás para encaixe, aqueles orifícios nas laterais aqui, né, que é para colocar somos pequeninos. Achei também algo que pode, né, se pensar aí mais para frente. E a outra coisa com relação à radiografia é que apareceu ali modos diferentes ali de escavação para a região dos olhos, né? Quando é olhos, nariz, boca, mas tem algumas escavações na região de olhos assim que eu vi que são parecidas, né? E outras nem tanto, umas de formato retangular, assim. E por falar em radiografia, você fala o profissional, né, que realizou a radiografia, mas eu acho que é interessante você falar sobre o equipamento utilizado, né? Que tipo de equipamento que foi usado, né? Quantos, assim, nesse experimento que você fez, a quilovoltagem, né? Essas condições aí dessa realização dessa radiografia, né? Até mesmo para aqueles, né, que se interessarem, né, ser uma forma também de utilizar a contratação desse tipo de trabalho, de serviço, né? A outra questão, um outro detalhe, que é referente ao glossário que você coloca lá no final do trabalho, que é fundamental, e talvez seria interessante também você inserir a referência de onde foram compiladas, né, as definições ali, né, ou então introduzir um parágrafo explicando como que é essas definições ali desse glossário, né? Bom, dentro, né, do contexto que você coloca, que existe, né, uma ausência de nomes de artífices, né, assim, pelo fato da obra ser feita em oficinas, né, ou na própria obra onde esses artistas trabalhavam, né, da dificuldade de se encontrar, né, documentações né, referências sobre esses artistas. Essa metodologia, né, e a forma como ela foi encaminhada é realmente um caminho muito certeiro, né, e importante, né, no estudo para, né, a autenticação e a autoria, né, atribuição de autoria da imaginária do barroco, né, do rococó no Brasil, né, como a gente pode dizer. Então, mais uma vez, parabenizar, né, pelo trabalho e que ele será utilizado como referência nas minhas disciplinas, a metodologia. Muito bem, parabéns. Obrigada. Obrigada, Alessandra, também por uma leitura super minuciosa do trabalho da Flávia. E aí eu passo a palavra para a Flávia para te responder. Bom, quero agradecer, fiquei emocionada com os comentários sobre a forma como a pesquisa foi conduzida. Quanto algumas perguntas que você colocou sobre
as escavações das imagens de vestir, eu confesso que eu não vi isso em outros lugares, em outras imagens, durante a elaboração de outros inventários. E quanto às imagens do mestre de Sabará, eu cheguei a perceber que somente as imagens masculinas tinham essa escavação. As femininas não tinham. Eu não consigo, eu não tenho um conhecimento tão aprofundado dessa parte técnica, mas eu percebi que as femininas acabavam tendo uma rachadura por causa da movimentação da madeira. Então, não sei se, de repente, essa escavação tivesse alguma coisa a ver com isso. Eu percebi, mas não pensei muito sobre o assunto, sobre essa questão da escavação, mas eu percebi que não existia nas imagens femininas, somente nas imagens masculinas. Achei isso, inclusive, um ponto interessante. Quanto à questão das articulações, eu percebi, sim, que tinham umas articulações diferenciadas, algumas partes, alguns elementos nessas articulações que eu também não tinha visto em outras peças, em outros inventários, em outros momentos. Mas cheguei a fazer, nós fizemos, né? Foi até meu esposo que fez para mim, os desenhos das articulações, e foi muito interessante perceber essa diversidade de elementos dentro das próprias peças do mestre de Sabará, porque a gente não consegue encontrar uma unicidade nessas questões. Tanto na questão dos olhos, que você disse que ainda não existe esse entendimento se são feitos pelo policromador ou pelo escultor, essa diferenciação entre os dois tipos de olhos. Só vou ressaltar aqui uma questão, eu coloquei isso no trabalho, que eu fiz radiografia somente de algumas peças, existem mais peças, né, com olhos de vidro, mas pelo que se pôde perceber, a maioria são os olhos esféricos, com, né, esse mais comum, com pedúnculo. Então, não tem, algumas questões não se conseguiu perceber, com relação à técnica, esse padrão no mestre de Sabará. As articulações são um ponto, a questão dos olhos também tem esse ponto, esse recorte interno, algumas peças têm a escavação maior, outras só está escavado a porção correta do encaixe dos olhos e da boca. Então, quanto à questão da técnica, que, como você disse mesmo, eu não me aprofundei muito, pode-se perceber que não existe um padrão como existe com relação à análise formal. Talvez seja, inclusive, um ponto a ser colocado lá no final, como disse a professora Ana Cláudia, né, um ponto a ser investigado posteriormente. Acho que é isso, agradeço, acho que eu não esqueci de nada, muito obrigada, agradeço de novo pela participação e pelos pontos aí sugeridos. Obrigada. Obrigada, Flávia. Bom, Alessandra, como você falou aí para eu falar também, eu vou só falar uma coisa importante aqui, porque apesar do trabalho ser focado na análise formal, né, do mestre de Sabará para chegar a uma atribuição, é importante a gente lembrar que a técnica também é muito importante, a análise da técnica para também ajudar na atribuição, porque se existe uma oficina, né, possivelmente essa oficina vai estar trabalhando com técnicas também semelhantes, né? Então, é um ponto interessante para a gente pensar, associar, né, apesar do trabalho não ser isso, mas associar também semelhanças de material e técnica, né? A Flávia não teve condição de fazer análise, né, de madeira, de todas as peças, nem radiografia de tudo, mas é um trabalho muito interessante, a Ana Cláudia comentou isso, né, até da possibilidade de continuar essas pesquisas, né, porque a técnica também ela é importante no reconhecimento, né, de uma oficina de um artista. E a minha curiosidade foi muito nisso, né, de ver essa imagem de vestir com esse gradeado de ripas escavada atrás, isso me chamou muita atenção, né, assim, que, pelo menos dessas imaginárias
que, né, já conheci, não são, né, algo que eu, pelo menos na minha, né, visão, assim, ainda não tinha visto. Né, não é meu foco de pesquisa, por isso que eu, né, a curiosidade, assim, chamou, foi alto aí nessa área. Ah, bom, Alessandra, obrigada, Flávia, pela resposta. Então, eu quero passar agora a palavra para o Olinto, né, uma pessoa muito importante nesse trabalho, porque se não fosse o Olinto lá na frente, né, Olinto, ter trabalhado aí com os inventários e ter pesquisado o mestre de Sabará, a gente não teria como estar aqui nesse momento agora fazendo esse trabalho. Então, agradeço a presença do Olinto, tanto na qualificação, quanto agora na defesa, e te peço para poder falar e fazer as suas considerações aí para a Flávia. Obrigada. Queria primeiro cumprimentar, vocês estão escutando bem? Sim. Primeiro, cumprimentar a Regina e agradecer pelo convite, cumprimentar a Flávia pelo trabalho, cumprimentar a Alessandra, que trabalhou comigo nos inventários, cumprimentar a Ana Cláudia, minha colega de infância, que eu não conhecia, e agradecer por estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui. Eu considero o trabalho da Flávia um desdobramento mesmo de um trabalho que eu comecei lá em 1986, né, no inventário de bens móveis. Nós começamos o inventário exatamente por Sabará, e começamos no Rosário, e do Rosário fomos para a Igreja de São Francisco. Então, foram as primeiras igrejas inventariadas em Minas Gerais, no projeto da Viter, né? E eu trabalhei desde o primeiro dia no inventário de Minas Gerais. Acho que passou por mim mais de 15 mil peças, né, nesse período que eu trabalhei. E quando a gente chega lá, a Flávia comentou aí, e até ela mostrou os exemplos de algumas anotações nossas naqueles campos da ficha de análise estilística, etc. Tal. Na verdade, quem fazia aquele campo ou era eu, ou era o Célio Macedo Alves, que começou também a inventar junto comigo. Trabalhou, ele ainda estava estudando, mas começou a trabalhar comigo lá em Sabará. Fiquei muito satisfeito de ver esse trabalho dar um fruto tão grande, né? Porque eu apresentei aquele trabalhozinho de identificação lá no encontro dos pesquisadores do Barroco Mineiro, lá em Congonhas, em 87. Depois, esse mesmo texto eu dei para a Miriam, que ela utilizou no texto lá da exposição do Redescobrimento, né, em 2000, né, e a coisa ficou bem parada aí, né. Na verdade, quando nós começamos, a gente identificamos essas imagens que pareciam feitas por uma mesma mão, nós denominamos Mestre de São Francisco de Sabará. Aí achamos que estava muito grande, né, o nome, aí depois foi reduzido para Mestre de Sabará, porque, na verdade, o que nós identificamos mesmo foram as imagens que estavam na igreja de São Francisco, né, a grande maioria. Outra coisa que eu já falei para a Flávia na qualificação, mas é bom falar de novo para todos, que nós fomos muito atrás de uma referência oral do Orlandino Seitas Fernandes, que diz que lá em Sabará, em São Francisco, tinha um santeiro que era um seguidor do Aleijadinho, que era um mestre seguidor do Aleijadinho, e nós somos muito atrás também dessa referência dele. Uma coisa que eu gostaria de dizer, Flávia, é que você há pouco tocou nessa parte aí, nessa questão desses três mestres, principalmente o de Sabará, ter uma filiação ao Aleijadinho. Isso eu acho que é uma coisa muito clara. Tem até confusão de peças, por exemplo, na exposição do Aleijadinho Man, em 1978,
uma peça lá, um São João Batista, que eu mostrei naquela época da qualificação, é identificado como peça do Aleijadinho. E eu soube que ele foi vendido lá no Rio há uns 4 anos atrás como peça do Aleijadinho. Mas eu não tenho a menor dúvida que é uma peça do Mestre Sabará, que é um São João Batista, muito bonito até. Eu só conheço por foto, nunca vi a peça ao vivo, não. Eu acho que é interessante reforçar essa filiação. E se a gente pensar que eu já estou dizendo agora que o Antônio Pereira dos Santos realmente é o autor dessas peças, a julgar pela... Eu nunca não tinha incluído São Jorge, não tinha pensado em São Jorge já tinha identificação, né? Desde muito tempo, já era identificado por a autoria desse Antônio Pereira dos Santos. E depois você vai me dizer também que ele trabalhou em Natália do Carmo, né? Alguma coisa Natália do Carmo. Então, se ele não conviveu com o Aleijadinho trabalhando no Carmo, pelo menos ele viu, né, a obra do Aleijadinho na portada, no couro, nas 2 imagens. Então, ele tinha uma familiaridade com essa obra do Aleijadinho. Isso eu acho que é importante frisar. Eu não vou fazer muito questionamento, não, porque já tudo que eu tinha que perguntar e falar, eu falei na qualificação, né? Então, acho que eu não tenho muito o que questionar, não. Eu acho que o trabalho está muito bem feito, trabalho de grande qualidade. Acho que essa questão de ter usado o Morelli para identificação de escultura, para mim foi uma novidade, porque eu sabia isso em termos de pintura, né? Mas uma ferramenta pouco usada entre nós, né? O método do Morelli, que eu vejo muito pouco usar aqui, pelo menos aqui em Minas Gerais, na nossa área, eu quase nunca vejo ninguém nem citar, né? Então, achei muito interessante você ter podido usar isto, e, como todo mundo já disse, criar essa metodologia que vai ser importantíssima para o futuro, para novas identificações. Enquanto vocês estavam falando aqui, me veio à cabeça uma coisa que foi que o único historiador da arte que definiu com mais claridade o estilo de um escultor, o que hoje nós chamamos de estilema, foi o Silvio Vasconcelos, no livro dele sobre Aleijadinho. Um livro que já foi publicado no final da vida dele. Lá ele define, né, como que são as mãos, como que são os olhos, como que são os cabelos, etc. Tal. E eu acho que ninguém mais fez isso. Se alguém me corrija aí, se alguém em Minas Gerais fez esse tipo de coisa, pelo menos publicado, eu não conheço. Conheço apenas aquele do Silvio Vasconcelos. Então, você foi atrás de um trabalho muito importante, que, para mim, o livro do Silvio Vasconcelos sobre o Aleijadinho é uma das melhores análises que existem sobre o Aleijadinho. Por muito pouco citada, né, mas é realmente dos melhores. Bom, eu não teria muito mesmo que perguntar, mas já falei que essa questão do Antônio Pereira dos Santos, e acho que a Alessandra que lembrou aí que ele trabalhou com um pintor de Sabará, que é o Joaquim Gonçalves da Rocha, né? Que policromou o São Jorge, mas nós podemos atribuir também a ele a policromia do São Francisco, do altar-mor, e a da Nossa Senhora Rainha dos Anjos, lá do trono. Com certeza é desse mesmo pintor. E ele fez muitas outras policromias em encarnação, policromia de imagens em Sabará. Dá para a gente seguir o caminho dele ali, né? Se você pegar uma documentada tipo São Jorge, dá para seguir
as outras que ele veio fazendo ao longo da sua vida em esculturas. Eu também já havia falado na outra ocasião. Entendo que você fez o recorte da cidade de Sabará, mas se você tiver a oportunidade no futuro de ampliar esse trabalho de identificação, incluindo a peça do Museu Mineiro, a Nossa Senhora das Dores com o Coração na Mão, né? Incluir esse São João Batista, lá do Rio de Janeiro, que eu acho que hoje pertence a um filho da Vivi Nabuco, se não me engano. Caeté também vai ter peças Sim, eu já vi. que podem ser atribuídas ao mestre de Sabará. Na época eu fiz um trabalho muito corrido, rápido, não foi um trabalho científico igual você está fazendo com esse método certeiro e organizado, né? Eu fiz uma coisa mais rápida. Mesmo porque a gente trabalhando em inventário é uma loucura, a gente não consegue aprofundar em nada, não. Achamos até alguma documentação que estava numa arca lá no São Francisco, que foi encaminhada para o Museu do Ouro, acho que agora está no Borba Gato, né? Tem uma pasta lá com uma documentação que nós achamos, jogada, estragada dentro de uma arca. E, inclusive, me lembrei agora que nós achamos um desenho de uma rocalha dobrada assim, em 4, e que, da época, o Ângelo Oswaldo mandou restaurar e encaminhou para o Museu do Ouro, deve estar lá. É um desenho até muito interessante, parece um projeto de uma talha. Um detalhe só, uma coisa pequena, mas muito interessante, na falta que a gente tem aqui de projetos e de desenhos, né, de decoração. A gente tem quase nada, né? Tem um ou outro retábulo. O que eu queria dizer realmente era isso, se você continuar e futuramente publicar esse trabalho, que ele vai servir de referência para outras análises, outras pesquisas. Essa análise se aplicaria muito bem, por exemplo, ao Vieira Servas, que é uma coisa difícil da gente definir o que é do Servas e o que não é, só no olho. Poderia ser usado também para outros que já estão consagrados, como o Mestre de Piranga, mas que também tem tudo quanto é tipo de peça, tem das mais simples às mais eruditas, e é uma complicação danada, porque essas atribuições feitas por antiquários e colecionadores é muito difícil de a gente pegar, e cada um puxa a sardinha a brasa para sua sardinha, né? Então, a gente nunca sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Então, esse método, com certeza, vai poder ser usado para identificação de outros mestres, outros santeiros, mesmo santeiros nomeados como Servas, né, que eu acho que precisa de um estudo até mais científico da imaginária dele. Eu notei umas coisas aqui, mas eu acho que não vou nem dizer, porque eu acho que eu já disse tudo que a gente já podia ter falado na qualificação, né? Que eu esmiucei muito o seu trabalho, mas o mais agora é te parabenizar pelo belo trabalho e dizer que isso tem que virar um livro, isso tem que ser publicado, porque é um trabalho que não pode ficar guardado, escondido, lá só para os acadêmicos. Isso tem que virar um livro para o grande público. Bom, o que eu queria dizer era isto. Muito obrigada, Olinto.
Flávia, você quer responder, Olinto? Quero sim, quero agradecer pelos apontamentos de agora, agradecer muito pelos apontamentos da qualificação, todos eles foram muito bem aceitos, eu fiz, inclusive, as inserções no trabalho, né, no trabalho de pesquisa antes da entrega, fico emocionada de ouvir tudo isso e saber que foi um prosseguimento de um trabalho de pesquisa tão importante, realizado pela equipe do IPHAN, lá na década de 1980, e espero realmente ter feito jus, né, a essa sequência. Obrigada de novo, professor. Eu que agradeço. Bom, gente, então, como orientadora, né, eu quero também parabenizar a Flávia pelo trabalho, né, e foi um trabalho de uma dissertação feita no meio de uma pandemia, com muitas dificuldades, mas mesmo assim a Flávia cumpriu, né, tanto o seu trabalho, né, de pesquisa de campo, quanto o trabalho escrito, e com todas as dificuldades, nós fomos, né, chegando a um resultado bacana, e você fez muito bem, né, os desenhos, que no início ficava sem saber como que vai ser isso, como que vão funcionar os fluxogramas, mas tudo foi caminhando de uma forma muito boa, e você, com sua competência, fez um trabalho muito bom. Então, está de parabéns, tá? Eu queria agora, né, a gente vai ter que se reunir a banca, então eu gostaria de pedir, o Fábio, vai ser as pessoas que saem, né? Sim, nós vamos sair. Que saiam, né, para que a banca possa se reunir, depois, se vocês quiserem, vocês retornam. Não é isso, Fábio? Quantos minutos a gente volta? O quê? Vai demorar muito, não. Bom, Regina. De ler agora o parecer, né, da banca examinadora, da defesa da Flávia Costa Reis. Então, pelas indicações, a candidata foi considerada aprovada. E Está emocionada. as considerações finais da banca são as seguintes. A banca considerou, né, a relevância da pesquisa para o estudo de atribuição, né, principalmente de esculturas, e voltado principalmente para o desenvolvimento da metodologia para o estudo na análise formal para chegar à atribuição. Eu vou redigir um pouco melhor aqui, eu estou só falando aqui porque a redação ficou meio truncada, mas o mais importante aqui é que a banca recomenda a publicação, Flávia. Obrigada. Tá? Agradeço a todos. Parabéns. Então, parabéns, tá? Eu vou né, escrever aqui, depois eu passo para pós-graduação, para depois a gente fazer a assinatura, tá? Então, agradeço muito a todos que estão aqui, principalmente a banca, que teve esse trabalho minucioso de ler o trabalho da Flávia, o Olim também, né, pela banca de qualificação, e a todos que estão aqui presentes hoje nessa defesa. Né, porque depois da pandemia a gente tem que comemorar muito as defesas, né, porque depois desse tempo difícil, é muito bom a gente estar num momento como esse aqui hoje, comemorando, Flávia. Então, parabéns, sabe? Um trabalho muito bonito e merecido. Tá? Obrigada a todos, obrigada banca, obrigada, Regina, pela paciência, tanto tempo juntas. Obrigada a todo mundo que pôde assistir, pelo apoio da minha família, obrigada ao Memorial, né, Gorete, ao Padre Marcelo, por todo o apoio em todo esse período. Obrigada a todos. Pois é de emocionar mesmo, gente. Isso mesmo. Então, muito obrigada a todos, tá? Então, em breve, a Flávia faz algumas, né,
correçõezinhas aí no texto pequenas, e em breve o trabalho dela vai estar disponível também na biblioteca virtual, né, da UFMG, da Escola de Belas Artes. E em breve publicar, né, Flávia? Deus Né, quiser. Valete? Tem que publicar. Então, um beijo para vocês. Tchau, gente. Beijo, obrigada, Tchau. obrigada a todos. Parabéns, Foi um prazer, Flávia. gente. Vai Obrigada. comemorar. Tchau, tchau, Regina. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, todo mundo. Até. Tchau.